plantas estão sofrendo resistência. E aí agora, em vez do glifosato, você mistura um outro pesticida junto para potencializar. Você sabe que eu até quero saber a opinião da doutora também. Essa semana eu tenho um filho de 11 anos, ele veio aqui me perguntar, né? Ô pai, a água do mundo vai durar até quando, né? A preocupação dele com a água do mundo. E aí eu tive que usar o GPT na hora, né? Mandei lá, ó, e aí, qual que é a resposta, né? E aí ele falou, ó, a água do mundo até 2030. Mas Sério? com esses estudos, 2030 a gente vai ter uma escassez muito grande de água, assim. Eles falam que mais de 60% da população mundial vai Não ter vai ter dificuldade e vai ter uma dificuldade de acesso à água potável, sabe? Caraca. Da forma que está. Procede essas paradas aí, gente? É real isso? É por isso que a gente perde cabelo na química, né? Mas aí com esse estudo do Hércules, por exemplo, e outros, a gente consegue filtrar a água, reaproveitar a água, né? Tem até estudos para retirar o sal da água do mar. E se a gente consegue fazer isso de uma forma barata, a gente também pode resolver o problema da população mundial de uma forma que a água seja acessível a todos e de forma barata, que hoje a água é extremamente caro. Mas é isso. Imaginando que a gente vai ter um problema com água num planeta que tem 80% de formação de água? Mas o que eu acho importante também é nítida a relevância da pesquisa dele, assim como a que eu falei, como várias outras que acontecem no mundo e aqui no Brasil. Mas qual que é o problema? Para a gente transformar isso, que é uma pesquisa, em algo palpável, em grande escala, precisa do quê? Apoio. Investimento. Né? Tem uma pesquisadora, a professora Helena Nader, que ela sempre fala que investimento, na verdade, quando a gente fala em financiamento da ciência, a gente está falando em investimento. A gente não está falando de despesa. Exato. Só que é difícil todo mundo ter essa noção. Então, quando a gente fala em investimento na pesquisa, a gente tem que pensar que não é barato inicialmente, só que o bem que ela pode trazer, o benefício que ela pode trazer depois, é absurdo. É preventivo, bem dizer. É igual você investir na saúde pública, né, na preventiva, depois você vai cada R$4 aqui, você vai economizar 10 Exatamente. Lá na frente. Né? Um exemplo bem palpável é o desenvolvimento da Joana Doberai, eu não sei o sobrenome como se pronuncia, mas Joana Doberai, enfim. Ela foi uma pesquisadora aqui no Brasil, que ela desenvolveu uma alternativa para o cultivo de soja. Soja, eu não preciso nem falar, né, da relevância econômica que tem para o Brasil. Uma alternativa muito menos, que não tem impacto para o meio ambiente, muito mais barata e não tóxica para o cultivo da soja, e isso economizou muito dinheiro. Então tem até essa estimativa, não lembro agora os valores, mas de quanto foi economizado com a pesquisa dela. Né? Então, assim, esse é um exemplo clássico que a gente usa, eu acabo usando também por essa questão das mulheres, né? Porque foi uma mulher que desenvolveu essa pesquisa, mas é isso, e se a gente não tiver investimento, porque acaba que muita coisa legal aqui no Brasil acaba morrendo na praia, engavetado. E falta de investimento. Complementando o que a professora falou, um dos investimentos está aqui. Está eu, a professora, aqui discutindo ciência para um monte de pessoas ouvir, trocar uma ideia sobre esse assunto. E isso é muito bacana para você ver. Eu e ela somos formados, né, por instituições e provavelmente nossas pesquisas tiveram financiamentos, tiveram apoio. Então você, além de criar material industrial, você cria também recursos humanos. Veja bem, aqui está um reflexo de um investimento imediato que está funcionando. Eu e ela trocando ideia, né? Fazendo questão aqui, sei lá, sustentabilidade ambiental, para o pessoal entender conceitos de químicas, que está literalmente em tudo, no dia a dia da pessoa. E como vocês bem viram aí, muitos problemas, né, que a gente tem, que a gente chama de problemas, né? Isso você pode dar vários nomes, mas, por exemplo, assim, quando eu digo que uma coisa é um problema, não estou dizendo que aquilo é ruim. Eu estou dizendo que a gente faz uma coisa, aumentou a população, logo a gente precisa de mais uma coisa. Você, entre aspas, criou um problema que a gente tenta resolver. Isso é que eu chamo de problema, só para deixar claro que problema não necessariamente é algo que eu estou dizendo que é ruim, tá, pessoal? Então, é algo bacana e o cientista, o químico, ele pensa nessas coisas, ele olha a sociedade, vê algo que está acontecendo. Por exemplo, antes de ter uma grande população, ninguém pensava em contaminação da água.
porque não contaminava a água. Então, quando você tem alguns aspectos, começam a acontecer outros. Isso é bacana. Por exemplo, a contaminação por chumbo. Antes da indústria, de várias coisas, não tinha, mas agora ele vai para a atmosfera, precipita e tem. Então, é alguns aspectos que a gente tem que entender, a consequência de viver. Eu não estou dizendo, pessoal, que é ruim, que o ser humano é ruim, não. A gente sempre vai ter consequências das coisas que faz. Porque na natureza nada se cria, Mas você acha nada se que perde, né? uma pesquisa como a sua, com investimento, a gente pode resolver o problema da água na humanidade? Sabe, eu não diria uma pesquisa como a minha, mas eu diria um levantamento de várias pesquisas como a minha para fazer uma avaliação de qual seria a mais promissora de um investimento maior. E tem muitos, tá? Tanto que eu cito no meu trabalho vários autores que chegaram em certos resultados. Depois de mim, vários autores que me citaram, tá lá que eu fico olhando as citações. Então, você tem sempre um crescimento disso. Quando vê alguém resolve o problema, sei lá, pega um grafeno mais barato que a indústria está fazendo e sai como subproduto, então é extremamente interessante nós estar de olho. Lembrando, o resíduo de indústria também é material e pode ser utilizado, ó. Vocês viram, ninguém contou, às vezes o lixo é um ótimo material, lixo entre aspas, tá, pessoal? Porque tudo é material, né? Então, quando você está descartando um material que pode ser útil. Então, nada se perde, né? Tudo se transforma. Exatamente, isso é interessante. E quando você tenta fazer esse ciclo, você faz uma otimização do processo, você aproveita ele ao máximo. Isso que é interessante. O químico, eu acho que um dos diferenciais do químico em si, eu não estou criticando os outros, tá, pessoal? De forma alguma, é essa questão, assim, de pensar nisso, a indústria vai para lá, vem para cá, tem um remanejo, tem essa questão de átomos, tem a questão de energia, tem a questão de disponibilidade. Então, isso é interessante e isso é bacana também. Por que baratear as coisas? Por exemplo, a ciência, o desenvolvimento com as pesquisas químicas e outras coisas, que baratearam o preço da maior parte das coisas, de tintas, né? Você utiliza uma substância cada vez mais barata e eficiente e está sempre em busca disso. Então, a verdade é que essa busca que nós estamos falando aqui foi o que barateou as coisas. Foi o que trouxe para maior acesso da população. Essa questão, por exemplo, de roupas derivadas de petróleo, material derivado de petróleo. Então, tudo você vê isso um barateamento. E quem fez isso foi a ciência quando começou a ficar em uma escala maior. Só que a gente estava conversando aqui antes, até a doutora estava falando, né? No Brasil, a gente